Fala, rapaziada, seguinte, mais um vídeozão no canal, vídeo informativo. Tylor Menion, vice-presidente da IFBB Pro League, veio dar seu parecer aqui e explicar o porquê que o Cbum ganhou do Ramon, em quais poses que ele ganhou, o que que o Ramon precisaria melhorar para bater o Cbum no ano que vem. Então, trazendo informação fresquinha para vocês aqui. Vamos dar uma olhada no vídeo. Vem comigo, meus bruxos. League Vice President. This will be the Mr. Olympia recap for Classic Physique. We're going to go through pose by pose with Chris and Ramon, and then we'll review third, fourth, and fifth place. Ele tá falando aqui que só vai avaliar o Cbum e o Cbum e o Ramon, né? Depois ele vai fazer a avaliação do Words aqui e, é isso, mano. Tá rápido aqui, mas eu vou parando pra gente ir avaliando. First up is the front double bicep pose. I think Ramon has improved this pose a lot, even just from last year, even though it was still Chris took it by a decent margin. This margin. Aqui o que ele falou é que o Ramon melhorou muito a pose de duplo bíceps dele do ano passado para esse ano, né? E que no ano passado a margem tinha sido muito grande e o Ramon diminuiu muito essa margem do duplo bíceps de frente dele pro Cbum. Shrunk a lot due to one, improvements from Ramon, of course, but also Chris wasn't as good, did not bring as good of a package in as last year, in my opinion. Não sei se deu para pegar, ele falou aqui que o Ramon evoluiu muito, mas que o Cbum também não veio tão bem quanto no ano passado, na opinião dele. So in the front double bicep pose, we see Ramon is now hitting it differently. I think this is definitely better than what he was doing before. He's showing off more width and more taper. Ramon obviously has great arms. Falou que o Ramon melhorou muito a pose de duplo bíceps dele, que melhorou o V-taper dele, né? E que ele prefere o Ramon nessa pose do que na pose que o Ramon fazia anteriormente. His great forearms and arms. He also brought up his quads as well. You see nice detail, nice fullness, and even the width, the space that they're taking up on stage, I think has come up. Now, Chris has a great front double bicep pose. His arms are solid, not amazing, probably the weakest point for him in this pose, but ele tá falando, eu tô repetindo, galera, porque eu não sei se dá tanto tempo de vocês acompanhar a leitura aqui, que é bem dinâmico, né? Tá bem rápido. Ele falou que o duplo bíceps de frente do Cbum é bem sólido, né? Que os braços deles não são os melhores, mas que a linha dele, né? Realmente diferenciado, né? A parada. Mas que o Ramon já chegou his width and his taper into his waist is extremely, extremely strong. Now, his legs are still very good. However, I feel like they were just a touch down from what they were last year from the front. When you look through this pose, when it comes to looking at the arms, Ramon has better arms. Then you go down into the torso. Chris has a wider and better taper. So Chris wins the taper. And then their legs. Falou que o Ramon tem braços melhor, muito melhor do que o do Chris, mas o Chris tem um V-taper, né? A linha melhor, né? A linha do Cbum realmente, né? Ele não tem o que falar, mano? Ele é mais largo e tal, então ele falou que o Cbum ganha nessa questão da linha. Legs are actually extremely close now in size and in detail, and their overall conditioning was, I think, very, very close, basically almost even. So this pose is actually way, way closer than it's ever been. However, I would still lean giving it towards Chris because just the width and, the taper into that waist, he's still showing detail through the arms, through the legs with great. Ele falou que ainda vê o Chris vencendo nessa pose por causa da largura dele e tal, né? Apesar do Ramon ter os braços melhores. Falou que os dois estão próximos, com um ótimo condicionamento, né? Eu achei, na minha opinião, que o Ramon veio mais condicionado, até porque o Cbum explicou que teve problemas, né? O shape dele não estava respondendo, deu uma travada lá e eles tiveram que fazer umas estratégias malucas para voltar, né? Conditioning, size-wise, they look very, very similar in size now, but Chris takes this pose for me. He edges it out. Next up is the side chest pose. Ele deu aquela pose pro Cbum, tem 1-0 Cbum. Essa daqui, galera,
Eu vou nem esperar ele falar aqui, porque essa pose é do Chris Bum. Você não tem como pegar o Chris Bum no peitoral melhor lado. Não tem como. É muito detalhe, mano. Dá uma olhada. So Chris has an extremely dominant side chest pose. Olha só isso. Olha o tanto de detalhamento, velho. É fatiado. Cara, ele venceria opens nessa pose aqui, tá? O peitoral fibrado. Realmente, de lado aqui, velho, ele expõe toda a qualidade do shape dele, né? E nessa pose aqui não vê defeito, mano. Não vê defeito, né? Aí, ó, definitivo, ele falando aqui, definitivamente é o melhor peitoral de by lado far da the best side chest pose in Classic. Chris has great detail and thickness in his chest, in his arms, in his shoulders. His side leg is crazy detailed, crazy big, great development. Then Ramon improved this pose. I think he improved this pose a good bit. His chest looks thicker. He could still be hitting it better. He's sacrificing his width by pushing his chest across too much and raising his shoulder up too much. But still. Ele falou que o Ramon melhorou muito essa pose, mas que ele ainda tá sacrificando a largura dele, né? Olha lá, ele tá erguendo demais os ombros, mas ainda tem ótimos braços e ombros. O peitoral está mais grosso. He has great arms and shoulders. The chest got thicker, and his side leg is solid, but next to Chris's side leg, it just really doesn't compare. So in this pose, it is a dominant pose for Chris, and he clearly takes this to go up 2-0. Next up is the back double bicep pose. For Chris in his back double, he has good size to his arms that we're viewing from the back, good detail. Same with his shoulders. You go into his back. He is very wide still in this back double bicep. Now, ele falando que o Chris tem muita largura, né, e também mostra bastante densidade e detalhes, né, nas costas. He could still use a little bit more density and detail to his back here to really make it pop. Lower body wise, he has great hamstrings, good leg width from the back, and his conditioning was very good. However, I think it was still a touch off what it was last year. And now we'll compare to Ramon. Ele falou que estava ótima a pose do Chris, mas que comparado ao ano passado, né, deu uma decaída. Ramon has, again, good arms and shoulders with good detail through them. Now going into his back, he still exhibits a very nice V-taper, but the details and depth to his back when he was doing his back double bicep, his back was really, really popping on stage. Now we move into the lower body, and from the back here, I think while we were posing them when they were right in front of us, Ramon's conditioning from the back and the back leg here was actually sticking out a little bit more than Chris's, as he was just a little bit drier back. Ele estava falando que o Ramon melhorou muito, né, as costas, tá com vários detalhes, traz um aspecto de densidade, né, que ele veio mais seco. Nesse lip, realmente, o Ramon melhorou as costas absurdamente, mano, foi muito here. So while I think he also exhibits good leg width and detail, from this back double bicep, Chris has the edge a little bit size-wise on the lower body, but with conditioning, Ramon had the edge here. Then ele falou que o Chris, né, tem uma boa largura e tal, mas que pelo detalhamento do Ramon, o Ramon tá um pouco à frente nessa pose. When we move up to the upper body, Chris was a little bit wider, but Ramon's back was more detailed, and it Bumstead é mais largo, o Ramon tinha mais detalhamento nas costas. It was just popping more. Mais, né? And with similar arms and shoulders here and how they, flow and match into their physiques, this was a really, really close pose. But in my opinion, this was the first time that I gave Ramon the edge. Olha só, hein? Nessa pose de duplo bíceps de costa, ele daria pro Ramon, daria vitória pro Ramon. Então o Chris Bumstead ganhou duplo de frente, ganhou o peitoral de lado e o Ramon ganhou duplo de costa. Daria 2-1. In this pose to give him the back double bicep to make it 2-1. Galera, a gente não sabe que não é assim que se julga, né? Eu tô falando aqui só pra gente ter uma margem de comparação. Next up is the ab and thigh pose. So for the ab and thigh, both these guys hit the vacuum first, and then they sometimes blow out the abs and hit, crunch down on the abs. The vacuum, when they're both hitting the vacuum, obviously Chris has a crazy taper. And again,
Realmente. When we're looking at the ab and thigh here, that taper into the really, really small waist really gives him an edge. Ele tá falando que o V-taper dessa pose do Chris Bumster é insano, né? Porque realmente ele tem mais largura na dorsal, né? Então ele fica maior e na hora que fecha o X aqui, ó, a perna dele fica realmente insano. Na hora que ele puxa o vácuo. Na minha opinião, o Ramon ele tem bem mais detalhamento quando o abdômen dele tá, né, na pose que ele tá contraindo. Mano, mostra 48 gomos no abdômen do Ramon, né, mano? Again, their quads and the way they're positioning them, I think, are very, very similar in size, in fullness, and in detail. Ramon still has a nice taper. I mean, this improved a lot from the last year. His taper in this pose, when he hit the vacuum last year, it really wasn't, good pose for him at all. So in the vacuum, because of the taper and everything else being similar, with whether it's conditioning and muscle size and thickness, I give the edge to Chris. Then when even they are blowing out with the abs and they're crunching down, Ramon, when he crunches down, you see his obliques come out a little bit more, which makes his waist a little bit wider. However, his abs are very deep. Now with Chris, he still has a really É o que ele acabou de falar. O Ramon, quando tá contraindo assim, é realmente insano. Mas na hora do vácuo, o Chris supera. really nice taper, but his abs aren't as deep as Ramon's. So again, you can see why this would be a really, really close pose. Ele deu a pose pro Chris, mas muito, muito próxima, né? Isso daqui é da visão de cada árbitro, eles arbitram. Não é que todos deram essa pose pro Chris Bumster, é que eles vão ponto a ponto ali, aí depois eles se reúnem, veem quem cada um votou, eles tomam uma decisão final e aí sim eles dão um resultado, né, meus irmãos? Mas você vê pelo que ele tá falando aqui, que todas as poses que ele tá falando, a não ser o peitoral de lado, que é muito dominante, o Chris Bumster foi perto, viu? Todas as poses ele tá falando que dessa vez passou por perto. I still would give it to Chris. Lembrando, galera, que não vamos ser emocionados. O Ramon melhorou muito, mas pelo o que o Chris Bumster explicou que ele não veio na melhor forma dele. Ele teve problema no final da preparação, né? Que ele falou que nunca tinha acontecido isso do shape dele travar e não ter resposta, né? E não tá respondendo a nada. E tiveram que fazer algumas táticas lá e aí voltou a funcionar, né? Mas ele não veio no melhor dele. Ano que vem, que ele tá com esse negócio de aposentadoria, mas não vai aposentar, não. Vai nada. Isso aí é a tática. Ano que vem, quando ele vir, ele vai vir no full. Aí a gente vai ver lado a lado, né, mano? And it obviously has to do with the width and the taper. That is the differentiator here between them. Now, Chris takes this pose. Ramon just needs to keep adding a little bit more width. More width. A mão precisa só adicionar mais massa, mais largura, né? E conseguir manter a cintura mais fina. Porque realmente, ó, quando o Chris Bumster puxa o vácuo, ó a finura da cintura do Chris Bumster daqui. While keeping Ai, cara, saiu da pose. Peraí que eu vou voltar aqui, galera. Deixa ele puxar o vácuo. it more width. More width. Aqui, ó. Em relação ao tamanho da dorsal dele aqui, aí, bum! Aí desce a cinturinha fina. Aí vem cinturinha fina, bum! A dorsalzona e o peitoralzão aqui. Tá vendo que a do Ramon ele desce numa linha menor, tem a curvatura menor aqui, né? While keeping the waist small, and that could possibly change some things in this pose and other poses. But now it's 3-1, Chris. Last up is favorite classic pose. 3-1 pro Chris Bumster. Now here, I think Chris has a really, really good favorite classic pose. Realmente. He hits the one hand on hip, one arm up bicep pose where he's pulling a vacuum. He really, really shows off his taper here because basically on one side he's hitting a lat spread, on the other side he's hitting a front double bicep. You see thickness throughout his arms, his shoulders, his chest with crazy taper. Realmente, galera, basicamente o que ele tá falando aqui é que essa pose do Chris também é muito dominante, mano. Ele consegue mostrar o tamanho da largura dele, né? Mostra todo o detalhamento do corpo, a cintura finíssima. Realmente essa pose do Chris Bumster aqui é meio que imbatível também aqui, né? Um classic. Essa é a pose realmente que é muito forte, pose clássica, né? Que é muito forte do Chris Bumster. Difícil bater ele nessa pose aqui, tá? Taper, and then obviously his lower body is great. This favorite classic pose is very, very hard to compete with. Now, Ramon makes
a big mistake here because he hits Olha só, multiple hein? favorite classic. Olha só. Liga pro Ramon que ele tá dando, hein? Ele tá falando que o Ramon, na hora de fazer a pose clássica, ele tá fazendo diversas poses. E ele não deve fazer isso. Vamos dar Poses. uma olhada. And really, each one, I don't think he's picking a pose that is showing off his physique in the best possible way. Aí, ó. Ele tá fazendo várias poses, mas ele não tá escolhendo ele tem que escolher uma pose que realmente mostre os pontos fortes do físico dele. Então, aquela que o Chris Bumstead faz, se ele fizer, ele vai perder pro Chris Bumstead por causa da largura. Entende? E aí ele pode escolher, pode ser a do Arnold, que ele mostra alguns dos detalhamentos fortes das costas dele junto com os braços potentes. Pode ser sei lá, mano, eu não lembro que canal que eu vi, mano. Não lembro mesmo se não daria os créditos aqui. Mas eu vi o cara falando e realmente é verdade, que é a pose do cavalo, aquela que faz, né, que é a pose do cavalo, que mostra um pouco das costas, assim, que posa nas costas e faz só a pose do cavalo. Ficaria top, hein, mano? E eu concordo plenamente, mano. Eu mostraria bastante os pontos fortes dele. In this pose, you want to display your physique Ó. at its strongest. So you want to pick the pose that has the fewest weak points and the most strengths to show off to the judges. That's what makes this such a unique pose. É o que ele falou aqui. Tem que escolher uma pose que mostre totalmente seus pontos fortes e esconda totalmente seus pontos fracos. Was hitting side tricep variation. He would go into a twisting back shot, but he would go into a twisting back shot when Chris would go into his twisting back shot. So he's really playing into Chris's game here on stage. Chris. Aí, ele tava jogando o jogo do Chris Bumstead no palco, né? Então, pelo que ele falou que ele meio que tava querendo copiar o que o Chris Bumstead tava fazendo, ou as poses que o Chris Bumstead faz, mas ele tem que achar a pose dele que mostre melhor o físico dele. Knows to play to his strengths. He's not going to hit a pose that shows off his weaknesses or displays really any weaknesses here, while Ramon really hasn't found a classic pose that works really well for his physique. So when scoring this pose, I think this is another very dominant pose for Chris. That ends up making it 4 poses to 1. Right now, at this show, ele falou que vai marcando aqui 4, para ele foi 4-1, mas não significa que 4-1, galera, foi é o que eu expliquei, não significa que esses 4-1 foi uma goleada do Chris Bumstead. Foi todas as poses, né? Eles deram pro Chris Bumstead, mas muito próximo um do outro, entendeu? O que eu falei. Alguns juízes podem ter dado um exemplo, vai. Alguns juízes podem ter dado peitoral de frente, duplo bíceps de frente pro Ramon, outros pro Cbum. Depois eles se juntam, chegam num consenso, bate uma boquinha ali e tal. Ah, beleza. Aí vai todo mundo e escolhe, né? As vencedoras ali, né, mano? There were 3 poses that I think. No fisiculturismo não vai ter tipo, mano, terminou empatado, cada um venceu 2 e agora quem decide é o público. Não, mano, eles entram em consenso, os juízes, pra ver quem vai ser o vencedor, tá? Were very, very Aí, close. teve 3 which pontos que eu were acho the muito próximo. front double, the back double, and the Duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa, abdominais e perna. Foi muito, muito próximo, ele falou. ab and thigh. And now 2 poses that were. Agora você imagina, o Ramon consertando isso aí tem que consertar, trazendo mais largura, né, nas dorsais dele ali, e mantendo a cintura fina, e mantendo essas costas detalhadíssimas que ele tá, só trazendo mais tamanho, e achando uma pose clássica que realmente vai mostrar todo o potencial que ele tem aqui, vai dar trabalho, rapaziada. Were really dominant for Chris still, which is the side chest and the favorite classic pose. For Ramon going forward, if he can add, which he did from last year to this year, but if he can add even more width to his É isso que ele tá falando. Adicionar mais largura, mantendo a cintura physique, pequena. while really keeping the waist small and doing everything else that he did from last year to this year and repeating that again, he can challenge him in the 2 poses that he lost and also try to keep getting ahead in the back double bicep. The side chest is going to be very, very hard to surpass Chris in. Ele falando que o Ramon continua trazendo essa evolução que ele trouxe do ano passado para esse. Mantendo a linha de cintura, ele pode brigar com o Chris nas 2 poses que ele perdeu, menos no side chest ali, né? Em 2 poses, né? Ele falou que dá para brigar de frente menos no side chest, porque realmente peitoral de lado, o Chris Bumstead é surreal, né, mano? É outro nível.
Então tá aí pro Ramonzeira, meus manos. Tá aí pro Ramonzeira, foi essa avaliação aqui do Tylor Menion. É óbvio que o Ramon já viu isso daí, alguém já mostrou isso pra ele, ele vai ficar atento. O treinador do Ramon, obviamente, vai ficar atento pra trazer essas melhorias pro ano que vem, né, mano? Melhorar sua pose clássica, trazer mais largura, mantendo a cintura fina, trazer esse mesmo condicionamento, aumentando. E esse detalhamento de costa, que ele já levou a pose de costa, se ele trouxer uma espessura maior, com os mesmos caroços, encaroçados do jeito que tava, vai ser, mano, insano de ver. E cada vez fica melhor pra gente, né, mano? Quanto mais ele evolui, mais chega perto do Chris Bumstead, mais emocionante fica pra gente ver ali. É isso pros vídeos de hoje, meus manos. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas, manos, não se esquece, se curtiu o vídeo, mano, esmaga o gostei aí, se inscreve no canal direto, tô trazendo informação, fazendo react aqui, o canal é novo, e você se inscrevendo vai ajudar demais. É nóis, meus manos, falou e fui.